Olá, é um prazer enorme receber você aqui nessa primeira aula do curso Cura Criativa. Meu nome é Rafael Rosas, do site coachrafaelrosas.com, e nessa aula nós vamos falar sobre os princípios fundamentais que ajudam você a estimular o seu poder de autocura, né, do seu interior, né, a se conectar com a força superior, com o eu superior, com o divino, com o universo, seja qual for a forma como você acredita que isso se chama, né, com Deus, com o universo, com a força superior, com o seu eu superior. Bem, é uma forma de a gente resgatar as nossas potencialidades primitivas de autocura. Então, eu quero falar agora no início dessa apresentação sobre uma experiência pessoal, né? Minha experiência pessoal com essa técnica, né? com diversas técnicas que eu aplico, né? Que levou ao material desse curso, Cura Criativa. E, assim, foi uma experiência bastante intensa. Eu sofria de episódios depressivos e de ansiedade social e com crises de pânico muito intensas. Já passei por diversas situações negativas por causa disso. Da infância, e desde que eu me lembro, isso acontecia já a partir dos meus 10 anos de idade. Justamente quando eu fiquei sabendo que eu era filho adotado, né? Eu era filho adotivo, eu fiquei sabendo que eu era adotado nessa idade aí de 10 para 11 anos. E, enfim, eu já sofria muitas questões pelo fato de não me sentir pertencente à minha família. Eu me via estranho, eu me percebia estranho. E isso era algo que me incomodava. E depois de uma certa época, eu ouvi algumas 2 vezes, né, amigos, conhecidos de rua, não eram amigos, senão não faziam isso, né? Meus amigos nunca fizeram isso, de conhecidos de rua que contaram: você é adotado, eu já ouvi falar, né? Não sei quem falou. Eu falei: não é possível. E ali, mesmo criança, e com 8, 9 anos, eu tinha convicção de que não faz diferença ser adotado ou não. O que importa é como você é criado. Não lembro aonde, eu acho que eu tinha visto algum filme, né, que tinha falado sobre isso, e isso me passou uma convicção, né, fortaleceu uma convicção já bem antiga, apesar de eu ser muito novo. Então, eu não admiti aquilo, eu falei: não é verdade, se fosse verdade eu ia ficar sabendo, mas não faria diferença. Meio que tentando, né, literalmente tentando, mas não conseguindo abafar realmente aquelas emoções de não pertencimento, e eu não conseguia corresponder às expectativas, né? Eu me via muito diferente, sou diferente mesmo, porque, enfim, tenho uma herança genética diferente, e apesar de ter muitas similaridades, né? Meu sangue é A positivo, da minha mãe também, nós gostamos de coisas muito parecidas, nós somos fisicamente parecidos, né? Mas meu pai e minhas 2 irmãs são muito diferentes, né? Muito diferentes mesmo, enfim, muito mesmo, muito mesmo, nem preciso entrar em detalhes, são muito diferentes. Então, isso sempre me fez me sentir não capaz de corresponder às expectativas deles. Minha mãe não, minha mãe era o contraponto, era o que balançava, só que era 3 contra 1, né? Na verdade, 3 contra 2, né? Eu, minha mãe, contra, vamos dizer assim, contra meu pai e minhas 2 irmãs, né? Não literalmente contra, não era uma disputa, mas era assim: enquanto meu pai e minhas irmãs estimulavam a sensação de diferença e reforçavam a minha crença de incapacidade de ajustar, de corresponder, de fazer parte. Então,
incompetência em me ajustar, incompetência em corresponder, incapacidade, incompetência em fazer parte, né, de um grupo. E isso foi decisivo para que eu desenvolvesse, né, a fobia social e episódios depressivos pela questão da frustração, excesso de frustração e raiva. Né? E é muito comum isso. Né? Eu até falo num outro vídeo no meu canal do YouTube sobre a responsabilidade projetada também, que é uma questão que aconteceu, que rolou muito ali e que é um dos motivadores para a gente se sentir, né, frustrado, sendo que é uma frustração realmente que gera conflitos, não é uma frustração natural, saudável, né? É justamente essa frustração da responsabilidade projetada que nos leva a um estado depressivo, porque a frustração natural, a frustração pessoal, ela pode nos ajudar a crescer. A frustração da responsabilidade projetada, ela nunca pode ser satisfeita. É isso que gera o estado depressivo, nas minhas hipóteses, enfim. A gente ainda vai falar mais sobre isso num outro momento. Mas por que eu estou falando disso? Porque muitas pessoas não encontram a cura exatamente por isso, né? Primeiramente, elas não tratam a causa do problema, né? Elas tratam os sintomas. Então, a maioria das pessoas, você pode ver aí, 90% das pessoas que fazem tratamento de depressão, de ansiedade, outro tipo de tratamento de questões psicológicas, elas estão no período elas vão primeiramente e permanecem durante décadas da sua vida no tratamento medicamentoso apenas. 10% das pessoas que têm, nos meus cálculos, nas minhas estatísticas pessoais, 10% das pessoas vão buscar, em primeiro lugar, o tratamento psicológico ou ajuda, né, de mudança de comportamento, que pode ser num processo de coaching também, ok? Ou num processo de terapia alternativa, não precisa necessariamente ser na hipnose ou na psicologia, tá? A pessoa vai e muda o comportamento, muda as convicções, ela é capaz de alcançar a cura. Em algumas situações, o efeito fisiológico do psicológico é mais profundo. Tá? O efeito fisiológico do psicológico, do emocional, atinge mais profundamente. Então, pode ser que gere aí uma desordem de produção, uma desordem hormonal. No caso da depressão é mais comum. Então, como a gente alcança a cura? Você deve estar se perguntando, Rafael. Primeiramente, a gente tem que focar nos sintomas. Deixar de focar nos sintomas. Primeiramente, a gente tem que deixar de focar nos sintomas e focar na solução. É necessário descobrir a causa? Nem sempre. A gente vai ver isso. Como eu falei, a técnica de autoscopia ela pode ser muito mais efetiva e mais potente do que a regressão de memórias. Então você vai entender isso e porquê disso, tá? Então, os princípios básicos é que todo ser humano ele tem em si a capacidade de autocura. Ele tanto é capaz de gerar a doença quanto é capaz de curar a doença, né? Então, todo ser humano é capaz disso. Segundo, todo ser humano, no estado ampliado de consciência, é capaz de acessar as informações do campo morfogenético, do campo morfogênico. Tá? Terceiro, todas as pessoas no estado ampliado de consciência são capazes de manipular todos os elementos presentes no universo. Tá? E quarto, todo ser humano é capaz de perceber o desequilíbrio interior e é capaz de regular sozinho, né? Desde que ele tenha conhecimento, né, e utilize, coloque esse conhecimento em prática e repita, repita, repita. Então, a partir desses 4 princípios, nós vamos continuar a nossa apresentação e você vai entender exatamente por que nós podemos estimular isso. Mas, primeiramente, eu quero falar, eu não estou querendo dizer que você deve abandonar
o tratamento medicamentoso, deve parar com o tratamento né, psicológico que você já faz, ou deve abandonar os remédios antidepressivos, ansiolíticos, nada disso não. Nem deve parar com o tratamento oncológico, no caso do paciente com câncer, né? Não estou falando disso não. Então, se você faz tratamento, ou se você ajuda as pessoas no tratamento, esse curso Cura Criativa, ele vai ajudar você. Se você faz tratamento, ele vai te ajudar a ampliar os seus recursos internos de autocura e potencializar os efeitos do tratamento que você já vem fazendo, ok? Não é aconselhável você abandonar nada não, tá? Então, se você é uma pessoa que ajuda o outro, você vai aprender recursos, ferramentas e técnicas para aplicar com as pessoas que você trabalha. Se você é um coach, né, você pode ajudar a pessoa, né, num desequilíbrio emocional de uma forma mais eficiente aí, com ferramentas, né? Desde que não seja uma questão de psicólogo ou psiquiatra, né? Se você é um psiquiatra, você vai poder ir mais profundo. Se você é psicólogo, você também vai poder ir mais profundo. Você é um fisioterapeuta, um enfermeiro, um médico, cara, você vai poder utilizar essas ferramentas, ok? Da sua maneira, de acordo com a sua competência, a sua especialidade. Então, esse é um curso desde as pessoas, para a pessoa que está no tratamento, quanto para os profissionais que estão auxiliando no tratamento dela. Então, se você faz o tratamento, eu sugiro que você mostre esses vídeos para o seu terapeuta, o seu médico, o seu coach, tá? Se você é um médico, um terapeuta, um coach, um psicólogo, pegue essas ferramentas, estude, pratique, exercite, repita, condiciona e aplique com as pessoas com que você trabalha, né? E certamente vai ter um resultado muito eficiente. Então, vamos lá. Então, o princípio básico, né? Você é capaz de criar a doença e, ao mesmo tempo, de curar, né? Como que a gente faz isso? Desde o princípio da história da medicina, né, como um todo, passando por a criação também da hipnose, né? Eu tenho um livro aqui que fala muito sobre isso, né? Inclusive, ele é a base para as aulas de hipnose. A hipnose de hoje, da Galina Solovey, né? Esse livro relata aí, desde o princípio das antigas civilizações. Nesse livro tem relatado aí as histórias desde o princípio das antigas civilizações até as civilizações modernas, o desenvolvimento da hipnose, antes da própria hipnose, né? Antes de existir esse termo hipnose. Então, os antigos antepassados, eles sabiam que existia um fluido desconhecido, uma força que nos fazia nos conectar com algo superior, ou com os espíritos dos antepassados, com os anjos, né? Com a força da terra, né? Para as tribos indígenas, enfim, que nos fazia evocar uma capacidade de autocura. Então, desde o princípio das civilizações, o homem acredita nisso, tá? Então, não é nada que eu estou inventando, não. Então, desde o princípio. Então, Paracelso, né, foi um dos caras que a gente estuda na hipnose, ele dizia que a imaginação ela é capaz de criar a enfermidade, como é capaz de criar a cura dessa mesma enfermidade. Então, existem aí mecanismos de equilíbrio, né? Como fala a hipnose, por isso que eu utilizo a hipnose muito, eu adoro, amo a hipnose, é a ferramenta que eu mais utilizo na minha vida. A hipnose, ela é capaz de... Definição de hipnose. Hipnose é um estado ampliado de consciência que pode ampliar, intensificar os estados emocionais de forma positiva ou negativa. Positiva, ela cria recursos organizadores e estabilizadores e estados emocionais fortalecedores. A dita negativa provoca estados de desequilíbrios e alteradores,
né, desorganizadores que podem gerar estados emocionais enfraquecedores. Mas tanto uma como a outra tem o seu lado positivo e o negativo. A dita positiva tem o seu lado negativo também, e a dita negativa também pode ter o seu lado positivo, funcional. Num estado de raiva, de desequilíbrio, a gente pode juntar forças para focar em algo produtivo, né? E sair da situação, né? Um estado de equilíbrio constante, permanente, pode jogar a gente numa zona de conforto muito perigosa e fazer com que a gente não cresça, não desenvolva, não evolua, e pode acabar desenvolvendo algum tipo de sintoma. Então é sempre bom variar, né? Não existe só coisa boa ou coisa ruim. Existem sempre os dois lados em todas as coisas, tudo que há no universo, né? Então, no estado ampliado de consciência, a gente pode alternar esses estados emocionais intensificados para alcançar o equilíbrio, ok? Então, esse equilíbrio, essa é a capacidade do último princípio, né? Então, no estado ampliado de consciência, eu já vou adiantando para o último princípio, mas depois eu vou falar mais detalhadamente sobre esse último princípio. Então, no estado ampliado de consciência, a gente também é capaz de ampliar a nossa consciência e a percepção, né, do interior do corpo, né? E isso pode ser estimulado através da técnica de autoscopia hipnótica. A gente vai falar sobre isso. Então, a gente é capaz de perceber o desequilíbrio e é capaz de voltar ao equilíbrio quando a gente consegue alternar esses estados de equilíbrio estabilizador e de desequilíbrio desorganizador, ok? Então, é bom a gente entrar no equilíbrio, mas também exercitar o desequilíbrio, né? Vamos dizer assim, não permanecer na zona de conforto, não permanecer acomodado. Se auto-incomodar no momento certo pode ser muito mais saudável do que se deixar levar pelas circunstâncias da vida, né? Acreditar que a gente não tem o poder de controlar e de determinar os acontecimentos da nossa vida. Lógico, existem coisas que a gente não é capaz de manipular, mas existem muitas outras, na maioria das coisas a gente é capaz de manipular, sim. Então a gente vai entrar aí, né? Então deu para pegar? Se não pegou, deixa aqui nos comentários suas perguntas, sua dúvida, né? Desse primeiro fundamento, tá? Do estado ampliado de consciência, né? A gente cria a doença e também é capaz de criar a cura alternando esses estados, não fixando nenhum nem no outro, ok? Então o segundo princípio é que nós somos capazes de, num estado ampliado de consciência, acessar o campo morfogenético ou morfogênico. O campo morfogênico é uma hipótese que foi testada e comprovada pelo biólogo Rupert Sheldrake, biólogo inglês, e ele fez vários testes com animais de laboratório, né? E colocou isso, né, como algo inerente à condição do ser vivo, né? Pois todo ser vivo é capaz de se conectar, né? Ele se fundamentou em outras teorias também, de que existe um campo de energia eletromagnética que conduz toda a informação desde o princípio da criação do universo até o pensamento que você teve agora. E é um campo, né, tá ligado à teoria da mente holográfica também, né, e que cada indivíduo, né, a individualização da mente, né, ela é o desenvolvimento de uma individualidade maior, né, do nosso eu superior. Mas nosso eu superior está conectado à mente superior, ao todo. Está conectado ao divino, ao Criador, ao universo, o nome que você quiser chamar. Tá? E todas as mentes estão conectadas a essa mente superior, a essa consciência universal, né?
Essa consciência universal poderia ser equivalente ao Espírito Santo de Deus, né? Então existem Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então o Pai é o Criador, o Filho é a representação material do Criador, né? E o Espírito Santo é a força ativa do Criador. Então o Espírito Santo poderia ser equivalente dentro da cultura, né, da nossa cultura, né, e levando para esse lado da religião, né? Para o lado da teoria quântica, né, seria a mente holográfica, né, que seria a rede de Indra, né, segundo os indianos, que é uma rede que conecta todas as mentes, né, e que está fluindo fora do tempo e do espaço, ok? Então esse campo de informação universal, eterno e atemporal, ele está fluindo aí, tá? É acessível por qualquer pessoa, qualquer ser vivo. Na verdade, os outros seres têm mais facilidade de acessar do que nós. Nós aprendemos a desaprender essas habilidades, ok? Então, no estado ampliado de consciência, desde que exista identificação com a informação, nós vamos, por exemplo, se eu estou focado na depressão e no mau humor, na alteração de humor depressivo, tá? Se eu foco no problema, a minha mente vai se ampliar no estado desorganizador, desestabilizador e vai se fixar nesse estado, ok? Eu me fixando nesse estado, os meus pensamentos vão vibrar numa frequência específica. Essa frequência específica se conecta com a frequência dos conhecimentos universais que estão presentes no campo morfogênico. Então você vai acessar informações que vão reforçar o seu estado de humor depressivo, por exemplo. Se você vai variar os estados, né? Aprende a variar os estados de humor, tanto do desorganizador para o organizador, você aprende a mudar de frequência de vibração, ok? Mudando a frequência, encontrando uma frequência específica que foca na resolução do problema, que foca nos recursos, nas estratégias para resolver o problema, para superar esse problema, você vai vibrar numa frequência de cura e vai acessar as informações de cura que estão presentes desde o princípio da formação do universo, manipulando, né, aí partindo já, né, veja como os princípios eles são orquestrados, ok? Para terceira etapa, que todo ser humano é capaz de manipular os elementos presentes no universo. Como você vai manipular? Se conectando a essas informações, através da princípio número 1 para o número 2, partindo para o número 3 para se conectar. Dúvidas? Reveja esse vídeo quantas vezes você quiser, se precisar. Deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários para que eu possa estar bolando aí no segundo ou terceiro vídeo, né, e no quarto vídeo, vão ser 4 vídeos, o que eu vou falar para poder responder suas dúvidas, beleza? Então, como você vai manipular os elementos do universo? Dessa maneira, mudando a frequência, estabelecendo uma frequência específica. Então, quando você alcança as informações do campo morfogenético e estimula o conhecimento que você pode acessar através de livros, por exemplo, você vai modulando uma frequência específica, que é a frequência que vai se conectar com o seu eu superior, com a sua essência, com os planos que você determinou para cumprir nessa existência, né? Com a predeterminação divina, com o destino, com aquilo que você quiser dar o nome que for, né? Ou com a maldição que você pode, né, quebrar na sua vida, você vai se conectar através desse exercício. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Ok? Então você vai manipular os elementos presentes no universo. Você pode utilizar isso de uma forma bem específica. Você viu, se você não viu, reveja os vídeos que eu mandei, acessa lá nos e-mails que eu mandei,
entra no meu canal do YouTube, tá? Você pode clicar aqui embaixo nesse vídeo, em algum lugar aqui, vai ter o íconezinho, o logo do YouTube, você clica, você vai para o canal do YouTube e lá você pode clicar no meu canal, se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações e você pode dar uma zapeada lá, né, fuçando nos vídeos lá, você vai ver os outros vídeos lá que eu tenho que explicam com mais detalhes isso. Mas durante os vídeos, durante as 4 aulas, as próximas 3 aulas, né, eu vou estar sempre fazendo uma associação prática com esses elementos e como você vai utilizá-los no seu dia a dia, para que você possa já utilizá-las, né, e a gente vai ter as técnicas também, que vão ser muito bacanas. Eu já vou estar liberando já depois, né, imediatamente depois que essa primeira aula já estiver liberada aí, você já tivesse assistido, beleza? Então, uma forma de manipular, né? Então existe a memória coletiva, a memória universal da noradrenalina ou da serotonina. Serotonina melhor. O famoso recaptador de serotonina, o antidepressivo mais usado, dito mais eficiente, aparentemente realmente existe a memória, existe, né, a assinatura. O que é a assinatura? É a frequência específica que é desenvolvida, né, pela combinação dos elementos que geram um elemento específico. Então, o oxigênio tem uma assinatura específica, assim como a serotonina tem uma assinatura específica. Quando você não cria uma assinatura específica, você é bombardeado por informações que podem ser úteis ou completamente incoerentes com a sua essência. Isso gera os conflitos, isso gera a doença. Quando você aprende, ensaia a modular as frequências, adquire conhecimento, desperta a sua essência interior e se conecta com você mesmo, você estabelece a cura, né? Como diz o Gerald Epstein. Assim, quando você passa a ser o jardineiro da sua própria existência, você alcança a capacidade de autocura, né? Mais ou menos isso. Então, quando você estabelece a sua assinatura energética específica, você emana uma informação bem específica para o universo. Você pode conectar os recursos, você pode manipular os outros elementos. Então, quando você pensa visualizando pela autoscopia, tá? O seu sistema endócrino, suas sinapses, né? No sistema nervoso, né? E você percebe ali que, né, o problema da depressão, que produz serotonina, mas o neurônio recaptador, o neurônio receptor não consegue recaptar aquela serotonina que fica espalhada lá na fenda sináptica. Então, o que você vai fazer? Vai visualizar essa cena da fenda sináptica, da emissão do neurônio emissor emitindo serotonina, né, e o neurônio receptor conseguindo captar mais serotonina. E aí você entra num estado ampliado de consciência e você induz diretamente a acessar essa informação do universo. Mesmo que você não veja ou não acredite a princípio, vai dar certo. Se você fizer, repetir, repetir, repetir. Você vai criar conexões neurais, simplesmente pela própria repetição, você já consegue alcançar o resultado. Se você visualiza, se você só medita, por exemplo, e entra num estado de relaxamento estabilizador, você é capaz de provocar isso pela repetição. Se você visualiza, você potencializa os efeitos da meditação, do relaxamento hipnótico. Se você visualiza dentro do corpo como funciona e manipula com a sua intencionalidade o resultado que você quer alcançar, você potencializa ainda mais. E se você, ainda com isso tudo,
direciona a sua consciência para essa informação universal que flui fora do tempo e do espaço, você alcança o infinito de possibilidades. Então, entendeu o que é a hipnose, além da hipnose? Olha aí, é um empilhamento, né, de técnicas, não é nem a fusão, é um empilhamento de técnicas, né, que vão gerar aí um salto quântico na sua vida. Então, por isso que é uma hipnose quântica, porque as informações são ondas de possibilidades, né? Basicamente, a física quântica vê os elementos do universo como ondas de possibilidades. E esses elementos só entram em colapso, ou seja, só se tornam realidade a partir de uma consciência que percebe essa onda de possibilidade. E ela só percebe através do quê? Da identificação, da conexão, da vibração, da frequência energética. Beleza? Então, a partir daí, né, você vai fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Manipular. Perceber a desordem e estabelecer a ordem. Um novo equilíbrio, né? Então, você vai partir para o quarto princípio. Então, deu para pegar aí? Ficou claro o que eu falei? Né? Vou deixar alguns depoimentos aqui. Infelizmente, são poucos depoimentos que eu tenho, comparado a mais de uma década de trabalho, de mais de uma década vindo desenvolvendo essas técnicas. Então, hoje, eu acredito que eu cheguei no estado da arte dessas técnicas. Tá? Daqui a algum tempo, eu vou estar insatisfeito com elas profundamente e vou querer criar algo novo, como eu estou fazendo, como o que está acontecendo agora. Tá ok? Então, por isso que eu estou desapegando da hipnose, que todo mundo repete por aí, tá? Vou incomodar muitas pessoas, vou, mas é incomodando que a gente consegue subir de nível. Então, eu estou estimulando para quem está incomodado e talvez esteja se roendo, mas vendo esse vídeo ainda aí, eu estou te ajudando a elevar o seu nível de capacidade de usar a hipnose a favor das pessoas e a favor de você mesmo. Então, agradeça aquilo que te incomoda, mesmo que no início você não entenda. Porque se incomoda, sua mente sábia, sabiamente está te avisando que você pode subir de nível. Eu agradeço a atenção, dúvidas, comentários, né? Deixe nos comentários, sugestões também deixe nos comentários. Críticas e xingamentos, evite os xingamentos, mas as críticas deixe nos comentários. E clica aí em algum lugar para você acessar o meu canal do YouTube aqui no íconezinho da logo do YouTube aqui embaixo e se inscreva no meu canal e clica no sininho para você receber as notificações. E assim, eu vou deixar aqui na página em algum lugar os vídeos complementares, ou vou mandar para o seu e-mail os vídeos complementares de novo para você assistir depois dessa aula aqui, dessa apresentação. Agradeço a atenção, a paciência e o interesse de estar aqui ouvindo, vendo, assistindo essa aula. Espero do coração que essas informações possam ampliar sua mente e ajudar você, ajudar cada vez mais pessoas e de uma forma cada vez mais eficiente. Por que eu faço isso? Porque eu quero deixar o maior número de referências de pessoas felizes sendo elas mesmas no mundo, para que a minha filha, quando crescer, possa ver essas referências e acreditar que ela também seja capaz de ser feliz sendo ela mesma, simplesmente isso. Obrigado e até o próximo vídeo. É uma renovação, a cada vez que eu venho aqui é uma renovação, assim, sabe, que é aquela pérolazinha que tem o incentivador interno é aceso, sabe, aquela luzinha amarela é acesa, é uma renovação assim maravilhosa, sim, realmente é uma coisa assim muito boa mesmo. Sabe? Os insights vão sendo todos
tocados, assim, de uma maneira muito especial e, assim, é maravilhoso, vale a pena. Realmente é mais do que, sabe, é uma coisa realmente assim, toca a mente e toca tua alma. Toca a tua alma, sabe? É além do que você possa entender. É uma coisa assim, muito especial. Só mesmo experimentando, vivenciando. Eu cheguei aqui desacreditada, né? Cheguei aqui desacreditada e depois a minha autoestima, fiquei mais segura, fiquei mais forte, desde o primeiro momento que aí eu falei você falou da minha criança e tal, e ali sabe, eu e a minha criança, a gente tava meio assim, depois a gente se uniu, ficou, não, foi um perdão assim, e eu fiquei forte, impactou, fiquei assim segura, e para poder enfrentar as dificuldades. E foi assim, ali eu já mudei, já comecei a mudar. Agora é só mesmo as partículazinhas que são normais mesmo, assim, para poder. Agora são só ajustar detalhes. É ajustar detalhes. Mas começar... ali já foi vitória, ali já foi vitória. A armadura, entrou assim uma armadura mesmo. Já saí na rua, já pescoço. Muda a postura, né? Ali já. Veja como a postura é importante para o nosso estado emocional e vai influenciar a nossa atitude, né? O resultado disso. Eu até choro de felicidade aí, ó. Isso é difícil de chorar. Então a gente vai estar junto aí nessa caminhada, né? E aí eu agradeço essa disponibilidade, tá? De disponibilizar esse depoimento sincero e colocar isso para as pessoas que têm muitas das vezes a crença de que não é possível mudar. Se você acredita nisso, a probabilidade de não mudar é muito maior. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Olá, meu nome é Juan Carlos, tenho 22 anos, sou de Salvador. Conheci o trabalho do Dr. Rafael quando passava por uma situação muito complicada na minha vida, que foi o início da síndrome do pânico e ansiedade. Na busca por entender mais disso, porque não deixa de ser uma doença, só que no caso uma doença mental, que acaba atribuindo para o seu físico também, que você sente várias coisas. Aí na busca para conhecer mais disso tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando, eu comecei a pesquisar nas redes sociais, no Google, e acabei achando um grupo que ajuda a quem tem síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. E aí vi que não estava sozinho, tinha muita gente que estava passando por tudo isso que eu já passei, e que há mais anos do que eu não cheguei a nenhuma com isso, graças a Deus, porque ninguém queira sentir o que eu já passei, o que eu já senti. Assim como há muitas pessoas que convivem com isso há anos, há 10, 15, 20 anos naquele grupo, graças a Deus isso começou em agosto e teve fim quando eu conheci o Rafael aí, em meados de novembro, dezembro. Tivemos algumas sessões e nessas sessões ele me fez abrir os olhos para enxergar, ter uma visão diferente de tudo que eu já passei, tudo que eu sentia, e daí eu só vim melhorando. Fiz minha primeira sessão com ele, onde eu expliquei o que eu sentia, falei dos meus sintomas, que são iguais na maioria das pessoas, que é aquele da dor no peito, tremedeira, a sua pressão sobe, falar, problemas intestinais, suor frio e muitos outros que não vem ao caso estar citando. E daí, ao explicar isso, ele me passou várias dicas legais, vários métodos, vários
relaxamento, onde me fez abrir a mente para enxergar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. As dicas que o Rafael me deu me ajudaram muito nesse sentido de ver que isso não ia acontecer, porque se cada vez que eu pensava que quando vinha isso em mim eu iria morrer, eu já teria morrido, acho que sei lá, umas 30 vezes. Mas consegui, com a ajuda primeiramente de Deus e segundamente do Rafael, driblar tudo isso. E hoje, com ele, e já na segunda ação já apresentei melhoras, já não tive mais crises, daí só fui melhorando, aprendi exercícios de relaxamento, aprendi várias coisas e graças a Deus não tive mais crises desde quando eu comecei a ter as sessões com o Dr. Rafael. Um excelente profissional, recomendo a todos que passa pelo que eu já passei. É muito complicado você sentir coisas no seu corpo, ou sentir pensamentos na sua mente que você pensa que é uma coisa terrível, mas que isso é tudo, como é que eu posso falar? Isso é tudo da sua mente mesmo, ela que fica pregando essas peças. E com a ajuda de um profissional, você acaba aprendendo como, não digo nem conviver, mas como acabar com isso. Foi isso que o Dr. Rafael me ajudou. E graças a Deus eu não sinto mais esses sintomas, nem físicos, nem mentais. Não preciso mais tomar medicamento. Quando eu comecei as sessões com o Rafael, eu decidi que eu ia parar com as medicações. Já tomava, deixa eu só lembrar o nome, tomava Rivotril, tomava Daforin, que é o fluoxetina, entre outros aí. Já fui tentado várias vezes em emergências, com dores, com agonias, pensando que ia morrer de infarto, ia dar um AVC, que a pressão subiu. E de fato subia tudo porque o medo causa isso. Mas aí agora eu sei controlar, porque o Rafael me ensinou muitas dicas legais e quando isso quer vir, não nem vem. Graças a Deus, com a ajuda do Rafael nessas sessões, hoje, se fosse pensar no meu futuro, eu me veria uma pessoa bem melhor, uma pessoa que aprendeu com os erros, uma pessoa, um profissional melhor, um esposo melhor, porque tudo isso interfere na sua relação conjugal, suas relações profissionais, tudo isso, todos esses sintomas, esses episódios, tudo isso complica muito as nossas vidas. E daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou no futuro, eu me vejo uma pessoa bem melhor, uma pessoa livre de tudo isso, uma pessoa feliz, sabe? Porque eu não estava sendo feliz nesses meses que passei por isso. Uma pessoa que vem com a vida, e vejo um excelente profissional no futuro, e vejo prosperar, porque isso não vai me atrapalhar mais, como vinha me atrapalhando.